KP. Eles afirmou que Quer entrou ver? mudo e saiu É o Freire, pô. As conversas foram conduzidas pelo ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. Hoje, a oposição a Ivares Rocha protocolou um pedido de impeachment contra ele na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O BRB injetou mais de 16 milhões de reais no Banco Master entre 2020 e 2022. 12 bilhões de reais foram usados para comprar carteiras de crédito que não pertenciam ao Master e se provaram sem laço. No mesmo dia, o depoimento do advogado ela ficou vendo o Paulo da comitiva do BRB em novembro do ano passado, quando o Ministério Público e a PF deflagraram a operação contra o Master. Realizou uma acaração entre ele e Daniel Volcano. O blog da Júlia do Ailton, teve acesso a transcrições do Detectar a unidade de crente aproximando do QG para a polícia Kelly. descobriu as irregularidades e depois ficou fechado. Paulo Henrique disse também que não sacou dinheiro Agora espera a sua vez, agora. porque sabia que os recursos não existiam no momento em que ainda iniciavam a operação. Volcano disse que informou os dados são do negócio. Daniel Volcano admitiu que o Master tinha problemas de liquidez e usava a solidez do Fundo Garantidor de Créditos, FGC, para fechar invernos. O FGC é formado por recursos dos maiores bancos brasileiros e serve justamente para reembolsar investidores que envolvem de falência ou intervenção em uma instituição financeira. O Banco de Brasília tem até março para apresentar uma solução financeira em meio a essa crise conjuntural. E o Banco Central determinou que o BRB reserve pelo menos 3 bilhões de reais para manter as operações financeiras em segurança. E a P Central, unidade Fênix se aproximando do parafuso no QG QSL. Ô Murilo, quando tu chegar aqui na sala, em frente ao local que troca roupa. Não tá no curso, Tony? Uma espécie de aporte de pelo menos 3 bilhões de reais. O alerta foi iniciado ainda no ano passado. O prazo para o Banco de Brasília apresentar uma solução acaba no fim de março, quando o balanço referente a 2025 precisa estar pronto. O Banco Central aguarda um plano de recapitalização e conjunto de ações para reforçar o capital do BRB e assim poder se recuperar dos negócios fraudulentos com o Master. Prevaleceu as regras de capital mínimo, ou seja, o colchão financeiro que o banco é obrigado a ter, conter perdas e proteger clientes. Em março do ano passado, o BRB anunciou a intenção de comprar parte do Banco Master. Em setembro, o Banco Central proibiu o negócio por considerado uma verdade econômica. Em novembro, o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o dono do Master, Daniel Volcano, foram alvo de uma operação da Polícia Federal. A investiga contra o presidente de Brasília de carteiras do Master com indícios de fraude. Nesse período, o governador do Distrito Federal, Ivares Rocha, disse que o BRB tinha solidez financeira. Sinalizou que o governo do DF tem patrimônio para garantir qualquer operação. O BRB é uma sociedade de economia mista de capital aberto. O acionista majoritário é o governo do Distrito Federal, com agências no DF, Rio de Janeiro, São Paulo e outros 6 estados. Tem mais de 10 milhões de clientes. O BRB afirmou que para suprir o possível déficit já está desenhado um plano de capitalização que será encaminhado ao órgão de governo após a conclusão das análises. Entre as alternativas em estudo pelo banco estão a criação de um fundo de investimento imobiliário com imóveis do governo do Distrito Federal, a contratação de empréstimos junto ao Fundo Garantidor de Créditos e aporte dos controladores. Todas essas medidas exigem a aprovação da Câmara Legislativa do DF. O Fundo Garantidor de Créditos informou hoje que já desembolsou 26 bilhões de reais para indenizar 521 mil clientes no Master. O fundo calcula que vai gastar no total 40 bilhões de reais. Uma empresa americana gigante de logística desistiu de fazer entregas domésticas no Brasil. Não vai mais transportar documentos e encomendas. Esse anúncio deixa evidente o tamanho da crise no setor e revela a quantidade de problemas
o investidor estrangeiro enfrenta no país: insegurança, infraestrutura ruim e burocracia. Depois de quase 40 anos de estrada no Brasil, a gigante americana da logística Transporte Expresso pegou um reforma. A FedEx anunciou que vai desmontar até setembro toda a estrutura de entregas nacionais porta a porta. O serviço de remessas internacionais terá mantido, assim como a gestão dos estoques e operações logísticas mais complexas. Uma saída na direção de melhores resultados financeiros. É um mercado mundial cada vez mais competitivo e tecnológico, explica o economista da Kia Business School, Carlos Honorato. A pressão por margem, por rentabilidade é muito grande. Então, eu não chamaria de desinteresse pelo Brasil, mas provavelmente nessa análise do custo do Brasil, falta tecnologia, falta gente treinada, falta investimento em inovação, em novos processos, né? No mundo todo, o negócio de postagens e entregas já foi mais lucrativo. A internet derrubou a procura pelo envio de carta. A comércio eletrônico mudou os parâmetros da logística. O cliente quer a compra para ontem e com frete a custo zero. Isso afeta as margens das empresas, ainda mais estreitas no Brasil, segundo especialistas do setor. É um país grande e diverso. E se a exportadora pode traçar uma rota com várias entregas pelo caminho nos grandes centros urbanos, pode também ter que arcar com uma viagem longa para entregar 2 pacotes numa cidade distante. Passando pelo gargalo dos aeroportos, da mão de obra, das estradas e risco. É o chamado custo Brasil, que o economista Reinaldo Schiffer tem o fato de ser um país com custos operacionais elevados, de toda a natureza, que é o custo Brasil, né? Que encarece muitas vezes as operações e, inclusive, impactando o seu próprio banco. Na América Latina, os Correios brasileiros são os maiores operadores postais e acumulam 4 anos de resultados negativos. Só de janeiro a setembro do ano passado, por exemplo, a estatal divulgou prejuízo de 6 bilhões de reais. E agora anuncia que a reestruturação vai custar 20 bilhões de reais. 5 bancos já emprestaram 12 bilhões. Ainda faltam 8 bilhões. O ano prevê os últimos pedidos de gastos, como emissões e venda de imóveis, além do fechamento de agências e investimentos em automação. O economista avalia que é preciso que o fundo seja bem planejado. Os Correios, eles perderam, eu diria, o tempo, né, de inovação, quer dizer, eles têm muito mais habilidade, muito mais investimento. O fato dos Correios terem esse volume de aporte que tem que ser feito só para recuperar o tempo perdido, já demonstra pela uma empresa que não tem uma capacidade, uma viabilidade imediata. E acho que a grande dica dos Correios é que precisa mudar um pouco a mentalidade, né? No sentido de se tornar uma empresa competitiva em parâmetro internacional e não sentar em cima de um teórico monopólio de entregas dentro do Brasil. E injetar mais recursos para um modelo que está prezando porque no final o risco que a sociedade corre é de dar dinheiro fora. A opção que o país deveria estar fazendo seria sobre privatização. E nesse contexto, eventualmente, ter que fazer algum aporte. Mas num contexto de fato de mudança total do modelo, que seja mais adequada a esses novos tempos. Os Correios afirmaram que os prejuízos são resultado da transformação queda das receitas e do aumento de custos. A empresa declarou ainda que iniciou uma reestruturação para investir na inovação e garantir competitividade no longo prazo. Ele não está no meu quarto, mas está cheio de coisa. Ele vai estar aqui, está sendo mais fácil. É um evento corpus, tem que ter um fim de mês para pagar as contas. O Adriano é microempreendedor individual e tem muito chama nesse mundo. Mas contribui negociar os parcelamentos e regularizar o CNPJ de empregador, quando permitir a forma fiscal individual do crédito e regularizar o PNL da consciente.
MEI que está inscrito na dívida ativa da União tem até o dia 30 de janeiro para regularizar a situação. Para quem for registro de MEI, portanto de débitos com a Receita, o prazo vai até 31 de janeiro. O trabalhador que deixa de ser MEI por inadimplência tem sua atividade prejudicada. Não pode emitir nota fiscal, fica com restrições de crédito, por exemplo, e ainda compromete direito previdenciário, como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade. Apontando a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo na tela, você tem acesso aos caminhos para fazer a regularização nos portais da Receita e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que são os únicos canais que a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional usa para avisar ao trabalhador sobre as dívidas. Prever a possibilidade do contribuinte simular quantas vezes for necessário o programa que ele pretende, que podem sustentar as contas, por exemplo, 100% dos juros das multas de inevitável legal e um alongamento de até 60 meses para poder fazer essa liquidação. O Brasil tem mais de 16 milhões de registros de microempreendedores individuais, quase 3 milhões que estão inscritos na dívida ativa. A maioria é dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As agências funcionários também auxiliam os trabalhadores gratuitamente. Primeiro, pesquisar tudo que está aberto nesse CNPJ, identificar onde está essa dívida, onde estão essas irregularidades, se são irregularidades só do pagamento ou de outras obrigações que a pessoa precisava cumprir e não cumpriu. A gente não faz a regularização por ela, mas a gente não manda essa pessoa durante todo o processo. A Natália chegou a ficar inadimplente, mas não quis correr o risco de perder o MEI. 9 anos se poderia de nada, porque tem que fazer aí das duas.